Thank you. Boa noite a todos. Sou Vitalina Papadakis, sou juíza do Tribunal Superior do Recurso de Maputo, área laboral. Trabalhei durante 13 anos na área criminal, depois passei para a área laboral. Com o fim da Guerra Civil em Moçambique, em 1992, e consequente estabilização, a questão do tráfico de pessoas não assumiu em Moçambique a atenção merecida, pois inúmeras foram as prioridades: o retorno, reintegração social dos refugiados, a desmobilização dos exércitos beligerantes, a reabertura das vias de comunicação, o recontrole administrativo do território, a satisfação das necessidades humanitárias básicas, etc. Moçambique é um país de origem do tráfico de pessoas e de trânsito, provenientes da Etiópia, de países como a Etiópia e a Somália, com destino à África do Sul. Ou seja, de Moçambique saem pessoas para os países vizinhos, principalmente para a África do Sul, pelas condições que o país oferece. País que faz fronteira ao sul com Moçambique, assim como é usado o território moçambicano para passar pessoas traficadas para os países vizinhos ou para a Europa. O caso de tráfico que foi mediatizado em Moçambique e no estrangeiro é o chamado caso Diana. Ocorreu em 2008, segundo conta um jornalista da televisão pública, em que um advogado residente na África do Sul descobriu a existência de menores moçambicanas, portanto 3 meninas, que haviam sido traficadas para aquele país para fins de exploração sexual, e isso suscitou a atenção da opinião pública, o que levou as autoridades moçambicanas e sul-africanas a perseguirem todas as pistas para o esclarecimento do caso. Como resultado, as menores foram resgatadas, retornaram ao convívio familiar e a traficante de nacionalidade moçambicana, Aldina dos Santos, acabou julgada e condenada à prisão perpétua em 2011 pelo cometimento de 3 crimes de tráfico. Foi condenada pelo Tribunal de Pretória. Foi condenada também a 12 anos de prisão por crime de exploração sexual de menores. Um outro caso ocorreu numa das províncias do sul de Moçambique, que é a capital, em que um pai pretendia vender o seu filho pelo preço de 500 mil meticais. Isso não se efetivou porque houve uma denúncia da população, tanto do bairro, tendo resultado na pronta intervenção policial. Um terceiro caso, também em 2008, é o caso de 39 crianças encontradas a serem transportadas num caminhão-cavalo na província do centro do país, em condições nada dignas, sendo supostamente dirigidas para uma escola religiosa, situação que nunca chegou a ser esclarecida. Foram estes factos que induziram a aprovação da Lei de Tráfico e 2 leis de proteção dos menores, que é a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos da Criança e a Lei de Organização Tutelar de Menores. Esta foi uma vitória para as organizações da sociedade civil, que durante longos anos realizaram uma importante campanha de sensibilização e pressão ao governo moçambicano sobre a necessidade de uma lei específica que punisse o tráfico de pessoas, especialmente de mulheres e crianças. As principais vítimas são mulheres entre os 18 e 24 anos, crianças, rapazes 11 aos 12 anos e raparigas dos 14 aos 17 anos. A proveniência das crianças, tanto das vítimas, são as zonas rurais e suburbanas, maioritariamente de Maputo, Gaza e Nampula. Estamos a falar de 2 províncias da zona sul do país e uma da zona norte do país. A finalidade em relação às mulheres é a exploração sexual nos países vizinhos e pornografia muitas vezes ligada ao turismo, tanto doméstico quanto estrangeiro. Trabalho forçado, simulado por relações de parentesco, e esse trabalho forçado para as plantações e trabalho doméstico. Crianças, exploração sexual também nos países vizinhos, pornografia nos países da África Austral, em particular África do Sul e Zimbábue. Trabalho infantil forçado também nas plantações e nas residências, extração de órgãos para a África do Sul, Europa e Ásia, e também a situação de extração de órgãos para fins de ritual. E aqui, quando estamos a falar de ritual, também tem a ver com
com o risco de vida que correm as pessoas com albinismo. Para além disso, também, no caso de crianças, estão envolvidas também as situações de casamento. Internamente existe também tráfico de pessoas para fins de exploração do trabalho infantil no espaço doméstico, disfarçado de relações de parentesco e exploração de trabalho em empresas agrícolas. Como causas do tráfico de pessoas em Moçambique, destacamos a pobreza, que é a principal causa, a ausência de oportunidades de emprego, baixos salários, busca de melhores condições de vida, demanda por mão de obra barata e para a prostituição forçada, baixo nível de escolaridade, discriminação das mulheres no acesso aos serviços de educação, vulnerabilidade das mulheres e das crianças, falta de informação sobre os seus direitos por parte das mulheres e das crianças, sobretudo nas zonas rurais, onde os grupos criminosos atuam para apropriarem-se das vítimas do tráfico de pessoas, políticas migratórias restritivas que contribuem no agravamento da vulnerabilidade das pessoas ao tráfico, pelo facto de, quando socialmente motivados, mas sem meios para o fazerem legalmente, facilmente caem nas malhas do tráfico, sem saber situações de corrupção, calamidades naturais como secas e cheias, fragilidade das fronteiras por causa da falta de meios materiais e humanos, entre outras causas. Métodos de recrutamento das vítimas de tráfico de pessoas. As vítimas são geralmente recrutadas nas suas zonas residenciais, transportadas para além das fronteiras, através de redes de cumplicidade entre indivíduos que operam no país de origem e no país de destino. As vítimas são levadas a consentir no tráfico através de vários métodos, sobretudo associados à manipulação e ao aliciamento, que não é diferente do que já foi reportado aqui pelas outras participantes. Para efeitos, os perpetradores empregam várias formas de recrutamento, aproveitando-se das fragilidades das vítimas, entre outras promessas de emprego, de melhores salários, de prosseguimento de estudos, de viagens e passeios, de reencontro com familiares e conhecidos, de melhores condições de vida como alimentação, habitação e vestuário, de casamento, de documentos, especialmente passaporte, de diversão em locais de luxo, até mesmo de continuidade da prática religiosa e intimidação, que são os casos extremos. Uma vez no país de destino, as vítimas são despojadas dos seus documentos e telefone. Facilitadores do tráfico. Executam o papel de colaboradores fornecendo informação estratégica sobre as vítimas ou, noutros casos, sobre a atuação da polícia e demais autoridades, como familiares diretos ou distantes das vítimas, vizinhos, agentes da polícia ou líderes comunitários. Medidas legislativas. Visando estabelecer um regime jurídico aplicável à prevenção e combate ao tráfico de pessoas, em particular de mulheres e crianças, e criminalizar o tráfico de pessoas e atividades conexas, e proteger as vítimas, denunciantes e testemunhas, foi aprovada a Lei do Tráfico de Pessoas, especialmente de mulheres e crianças, em 9 de julho de 2008. Moçambique transpôs o protocolo para a legislação nacional sobre o tráfico de pessoas, o recrutamento, o transporte e acolhimento, e acrescentou o fornecimento ou recebimento de uma pessoa. Instrumentos internacionais ratificados por Moçambique. O protocolo facultativo à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, relativa à venda de crianças, prostituição e pornografia infantil, a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional e o CEDAW. Portanto, o protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional relativa à prevenção, a repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. O protocolo adicional à Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional relativa à prevenção, repressão, punição e tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças. No âmbito da legislação nacional, foi aprovada a Lei do Tráfico, que é a Lei 6 de 2008, de 9 de julho, e o Código Penal, que tem um artigo referente ao crime de tráfico. Os tipos de crimes e medidas aplicadas. Como crimes de tráfico, temos o tráfico de pessoas, que é punido com a pena de 16 a 20 anos de prisão. O transporte rápido, também punido com a pena de 16 a 20 anos de prisão. Como crimes conexos, arrendamento de imóvel para fins de tráfico, punido com a pena de 8 a 12 anos de prisão. Pornografia e exploração, 12 a 16 anos de prisão. Adoção para fins ilícitos, 16 a 20 anos de prisão. Publicidade e promoção do tráfico, 2 a 8 anos de prisão. Destruição do documento de viagem, 2 a 8 anos de prisão. Benefício financeiro,
8 a 12 anos de prisão. Também como crimes conexos, tanto os previstos no Código Penal e outra legislação, tem a falsificação de documentos, o branqueamento de capitais e a corrupção. Os agentes do crime de tráfico em Moçambique são pessoas físicas e pessoas jurídicas. Normalmente estão ligados às redes sindicais do crime transnacionais, muitas vezes ligadas a outras atividades ilícitas, como tráfico de drogas e armas, e bens e uso e consumo, branqueamento de capitais e corrupção política. No caso de Moçambique, algumas vezes o tráfico de pessoas tem como finalidade a extração de órgãos para fins tradicionais, mitos tradicionais, e para a medicina, e porque há uma discriminação das pessoas com albinismo. As maiores vítimas são crianças, meninas e rapazes, como já havia referido, e as pessoas com albinismo. Em termos de políticas, como já havia me referido, existe apenas uma única referência ao tráfico no plano do governo, que é relativo ao tráfico infantil. Daqui se conclui que não existem políticas sobre a prevenção e combate ao tráfico de pessoas em Moçambique, senão a referência no programa quinquenal, num claro incumprimento do artigo 6 do CEDAW, que prevê que os Estados deverão tomar todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para suprimir todas as formas de tráfico, de melhorar a exploração tanto de mulheres, exploração de prostituição de mulheres, desculpa. A Lei 6, portanto, constatações, é um problema que parece relegado a segundo plano, pois não consta das prioridades do plano do governo. Com a lei em vigor, só é possível responsabilizar criminalmente os autores que forem encontrados no território nacional. Isto complica-se principalmente nos casos em que não existe acordo de extradição com o país no qual o traficante se refugiou ou se encontra estabelecido. A lei do tráfico tem que ser regulamentada, a promessa que foi feita em 2008, portanto já passam 10 anos, quando essa lei foi aprovada. Ainda não existe um centro de acolhimento para as vítimas de tráfico, são poucos os casos em que chegam aos tribunais, não existe um plano de ação nacional de combate e prevenção ao tráfico, o programa, portanto, complexidade do problema e fraca capacidade humana para a investigação dos casos denunciados suspeitos, processamento e acusação dos casos suspeitos e julgamento dos casos acusados. Redução de esforços para processar judicialmente e condenar traficantes, uso da religião para a prática de tráfico de pessoas, não está ainda instalado o sistema de proteção de curto prazo às vítimas, apoio psicossocial, assistência jurídica e outros serviços. A maior parte da população desconhece as normas sobre o tráfico de pessoas. Esforços que estão sendo feitos pelas autoridades e que visam o combate ao tráfico de pessoas. Formação de agentes da polícia, oficiais de migração e inspetores de trabalho sobre o tráfico. Formação de agentes da polícia, oficiais de migração e inspetores de trabalho sobre abordagens centradas na vítima. Financiamento de campanhas de sensibilização para educar o público nas áreas rurais e urbanas. Campanhas de conscientização da sociedade para a necessidade de se prevenir e combater o tráfico de pessoas. Em termos de estatística, segundo tanto um estudo que foi elaborado, poucas informações estatísticas disponíveis são precisas, pois o tráfico de pessoas confunde-se, por um lado, com o problema de imigração ilegal e do êxodo rural. Por outro lado, ainda não está explícita a complexa ligação entre o tráfico de pessoas e o crime organizado, muito menos o grau de penetração deste crime em Moçambique do ponto de vista social. Logo, não há dados estatísticos sobre casos identificados, acusados e julgados. Para terminar, dizer que, portanto, como recomendações e resultante também dos estudos, recomenda-se que sejam adotadas políticas e se privilegie a formação do pessoal para lidar com matérias sobre tráfico, tanto de pessoas, também de armas e droga, divulgação da legislação sobre o tráfico de pessoas, maior articulação interinstitucional, eliminação da pobreza e das altas taxas de desemprego e legislar sobre a atividade religiosa, proibindo certas práticas que propiciam o tráfico de pessoas e a criminalidade organizada com fundamento na religião. Dizer que em relação a este último aspecto está em processo de elaboração da lei sobre as confissões religiosas para regulamentar aquilo que é a atividade das confissões religiosas. Por fim, gostaria de agradecer, portanto, felicitar a Academia
da Pontifícia de Ciências pela organização do evento e agradecer por permitir que cada uma de nós possa expressar-se na língua, em particular para os países de expressão portuguesa. Agradecer à Presidente Susana Medina pelo convite para participar neste evento e os tradutores pelo trabalho que estão a fazer até este momento. Cumprimentar a todas as juízas aqui presentes e, portanto, é a primeira vez que participo neste evento e estou muito satisfeita por estar aqui. Muito obrigada.